Tem um minuto? Então aproveito para desafiar o cérebro. A secção de jogos do público foi renovada e está cheia de desafios que puxam pela lógica e pelo vocabulário. Experimente o novo jogo Sopa de Letras com sabor à atualidade. Um passatempo em que as palavras vêm diretamente das notícias do dia. Faça uma pausa inteligente em público.pt/jogos. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre a volátil situação na Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal rejeitou a candidatura da coligação que venceu as eleições em 2023, a Pai Terra Arranca, em mais um episódio da crise política prolongada que tem sido o mandato do presidente Umaro Sissoko Embaló. Também conversaremos sobre um momento histórico para o continente africano. Pela primeira vez em mais de 60 anos de pós-colonialismo francês em África, a Cimeira França-África do próximo ano não se realizará num país de língua oficial francesa, mas no Quénia, um país de língua inglesa. A notícia foi avançada a semana passada num comunicado conjunto dos dois países. Na segunda parte, na nossa habitual entrevista, vamos ter o escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho, que vem conversar connosco sobre o seu mais recente romance, publicado em agosto pela Caminho. Chama-se Narração Noturna e é mais um mergulhar na história de Moçambique, ou não fosse o seu autor historiador de formação. Neste caso, José Fernandes, o protagonista, é incumbido pelos chefes grandes, ou seja, os brancos, de escrever a sua história, a história da Chiuta, distrito na província de Tete e de todo o Zambeze. Feita a introdução, passemos aos temas. O mandato de Umaro Sissoko Embaló como Presidente da República da Guiné-Bissau, que já devia ter acabado a 27 de fevereiro e tem vindo a ser prolongado de forma ad hoc pelo próprio, à revelia da Constituição e dos princípios democráticos, ganhou um novo episódio na semana passada, com o Supremo Tribunal da Guiné-Bissau a rejeitar a candidatura da coligação Pai Terra Arranca, que inclui como principal formação política o PAIGC, por não ter sido entregue dentro do prazo estabelecido. Uma decisão estranha, tendo em conta que o prazo acabava no dia 25 de setembro e a candidatura foi entregue no Tribunal no dia 19 de setembro. Sissoko Embaló, que já devia ter sido sucedido no cargo, mas continua a manter-se presidente por iniciativa própria, prolongando o seu mandato, transformou a Guiné-Bissau numa quase ditadura desde que chegou ao poder. Polícia e militares servem para perseguir, agredir e fazer calar vozes opositoras, sejam elas dos partidos políticos, sejam elas da sociedade civil. A Procuradoria-Geral da República investiga os adversários políticos, o Supremo Tribunal encarrega-se de legitimar judicialmente os desejos do Presidente. A exclusão da candidatura da coligação, que ganhou as eleições de junho de 2023 com maioria absoluta e que o Presidente mal deixou aquecer o lugar na Assembleia Nacional e no Governo, demitindo o Primeiro-Ministro e fechando o Parlamento ainda antes do prazo legal ditado pela Constituição. Como disse ao público Carlos Sangerman, investigador no CESA, Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento do ISEG, a exclusão da Pai Terra Arranca deve ser vista à luz da realização de eleições a 23 de novembro ou do seu adiamento. Em Bissau, o que se ouve, afirmou Sangerman, é que o atual presidente vai fazer tudo o que for possível para que só haja eleições quando tiver um movimento ou partido suficientemente forte para apoiar a sua candidatura. Ora, como isso parece que está a demorar mais do que ele julgava quando anunciou que se candidatava, é de esperar que surja este tipo de manobras para criar uma situação em que seja aceitável pela União Africana e pelos países que a Guiné-Bissau adia a data das eleições. Professor, como olha para mais este episódio da Guiné-Bissau? Bom, com certo embaraço, né? Embaraço pessoal, porque eu tenho estado aqui a ser otimista em relação ao futuro da Guiné, mas como o futuro ainda não chegou, eu posso continuar a manter esse otimismo. Quer dizer, o que me parece grave neste momento não é necessariamente o que o presidente guineense está a fazer. É um momento que não é favorável à Guiné e, do modo geral, não é favorável a todos os países africanos que ainda estão à procura de um sistema político estável. Porque com as coisas que estão a acontecer na mais importante democracia do planeta,
tanto nos Estados Unidos e com a forma como a democracia está a ser acossada na Europa, fica muito difícil que apareça alguém com um discurso que possa servir de referência e que possa dar ânimo àqueles que lutam por um país melhor. E não se trata necessariamente de lutar pela democracia. Acho que essa maneira de colocar as coisas até nem é útil. Aliás, como um dos nossos convidados num dos episódios, o Carlos Lopes, dizia, o desafio é africanizar a democracia, né? Mas como é que ela se africaniza quando o próprio conceito está a ser questionado por quem, durante muito tempo, representou o seu melhor lado, né? Então, o que me preocupa mais, na verdade, é o fato de, neste momento, as pessoas na Guiné que lutam por um país melhor não possam contar com mais ninguém nesta luta. Essa é a parte que mais desanima, né? Mas os guineenses mostraram muita resiliência ao longo destes terríveis anos com Embalo, né? E eu tenho a certeza que eles vão conseguir dar uma volta a isto aqui. Como é que eles vão fazer isso ainda está em aberto, né? Mas as coisas não estão ainda suficientemente claras para a gente dizer categoricamente que está tudo perdido. Não está. Que apesar de todos os atropelos às leis e à Constituição, o PAIGC, o Partido da Luta de Libertação, se tenha mantido dentro dos limites legais para contestar os atropelos cometidos pelo Presidente, ainda é um sinal para comemorar, ou seja, é um sinal para ainda para se manter esse otimismo. Mas sabe, António, é sempre por isso que eu tenho uma postura mais positiva em relação à Guiné do que em relação a vários outros países nas mesmas circunstâncias, né? É porque aqueles que anseiam por um país melhor mostram através do tipo de oposição que eles fazem que eles querem realmente um país melhor. Esta é uma discussão que, por exemplo, é feita em Moçambique e até certo ponto em Angola também. Como é que a gente se desembaraça de um regime que não aceita outras formas de resolução de conflitos senão a violência, né? Optamos pela violência ou nós procuramos sempre fazer as coisas pela via pacífica. Os guineenses claramente escolheram a via pacífica e tudo o que há de estudo empírico sobre a reforma e sobre a mudança no mundo mostra que eles serão vindicados, né? Porque só a mudança pacífica é que promete uma estabilidade futura também pacífica, né? Portanto, movimentos cívicos pacíficos sempre foram a melhor opção contra regimes violentos e que não respeitam as regras, portanto, que jogam fora das quatro linhas, como é o caso do presidente guineense. Portanto, isto aqui é mesmo para elogiar a tenacidade da oposição na Guiné, a forma como ela continua fiel aos seus princípios. E é nisso aí que está a promessa da Guiné, na verdade, que quando houver a mudança, e ela vai acontecer, ela vai ser feita por pessoas que já demonstraram o seu compromisso com tudo aquilo que dá sustento ético a um sistema político estável, não é? Portanto, é uma mudança que vai ser muito melhor quando acontecer, vai ser muito melhor do que é que vai acontecer em Moçambique ou em Angola, onde a oposição ainda aposta um pouco na ideia errada de que a violência possa ser a melhor resposta contra um regime violento. Sim, professor, mas já se torna cada vez mais difícil na Guiné-Bissau conseguir manter essa via legalista e de manutenção das regras democráticas numa altura em que já pouco resta dessa democracia para
para poder... por exemplo, eu estava a falar com o Domingos Simões Pereira, o líder do PAGC, a propósito da recusa do Supremo em aceitar a candidatura da coligação, e aquilo que ele estava era perplexo porque já não sabia a quem recorrer neste momento. Como é Sim, que se recorre de uma decisão que é só uma decisão de prazos, que diz sim, que não, foi entregue fora de prazo, sim, sim, apesar do prazo não ser aquele. sim. Como é que se recorre disso? Como é que se consegue ultrapassar uma situação em que já não há formas de... Sim. Não, não. Olha, a pergunta é legítima e a perplexidade também é compreensível, mas de facto a resposta está justamente aí. Não é? Por exemplo, os estudos que dão conta de que mudanças pacíficas são as que têm maiores índices de sucesso, de forma esmagadora, apontam justamente esse problema. O que esses estudos dizem é o seguinte: a resposta pacífica é ela própria que faz com que o regime violento não tenha desculpa para ser violento, porque a violência é que dá desculpa para a violência, né? Então, quanto mais se persistir na resistência pacífica, menos argumentos têm os que detêm o poder para serem violentos. Portanto, essa é que é a lógica da argumentação. Claro, o que isso significa é que provavelmente muita gente vai morrer na Guiné, haverá muitas vítimas por causa desta opção pela violência. Mas é também uma opção pragmática, que violência seria possível na Guiné. Olha, pego num caso distante e talvez até muito diferente, mas que para mim ainda é instrutivo. Não foi a violência que levou ao fim do apartheid na África do Sul. Não foi. Foi a resistência pacífica, aquelas manifestações que foram feitas pela Frente Democrática Unida nos anos 80 foram muito determinantes para a mudança, porque o regime do apartheid começou a ficar com cada vez menos argumentos para ser violento, né? Então, há lições que a gente pode aprender de outros quadrantes que servem para, por exemplo, dar alento a pessoas como o Domingos Simões Pereira, que nada está perdido, desde o momento que eles não percam esse horizonte de esperança, que é o seu compromisso com um outro tipo de Guiné. E o outro tipo de Guiné não pode ser a violência, tem que ser o respeito pelos outros. Né? Permito-me ser pessimista, ou seja, que é um bom contraste entre nós dois, mas Sim. é que para o regime do apartheid da África do Sul havia a pressão internacional que também obrigava à mudança. Sim, Neste momento a Guiné-Bissau não está a ser pressionada internacionalmente, ou seja, sim, sim, entre quem elogia e quem nada faz ou se cala, sim, não há sim. nenhuma pressão internacional sobre o regime. Sim, essa é uma diferença muito grande e é por isso que eu comecei aqui a minha reflexão lamentando de facto o momento que se atravessa neste momento, né? Portanto, o fato de a Guiné não poder recorrer a um quadro internacional também com legitimidade para reclamar outro tipo de governação na Guiné. Mas isso é também uma chamada de atenção, sabe? Pode parecer por pouco, mas esta conversa que nós estamos a ter vai ser ouvida por algumas pessoas. Algumas pessoas vão pôr a mão na consciência. Há decisores políticos que estão a acompanhar isso aqui. Há pessoas na CPLP que estão a acompanhar isso aqui. Há pessoas no governo português que estão a acompanhar isto aqui, há pessoas que estão na União Europeia que estão a acompanhar isto aqui e talvez sintam a necessidade de refletir sobre a vergonha que está a ser a sua resposta à crise que está a ser atravessada na Guiné. E eu até diria mais, não se trata apenas da crise na Guiné-Bissau, é deixar a chuva pessoas que estão a dar tanto pelos valores que muita gente aqui diz defender. Né? Uhum. Bem,
já estamos quase a esgotar o tempo, temos que continuar agora para o segundo tema. O Império Colonial Francês em África e, consequentemente, a influência pós-colonial francesa no continente africano está ligado mais à costa ocidental, estendendo-se um pouco até a África Central. A única exceção do lado oriental do continente, isto não contando com as ilhas, é o Djibouti, que nos últimos anos se tornou território de influências várias, com bases militares da França, Estados Unidos, China, Itália, Japão e Arábia Saudita. Portanto, quando esta semana a semana passada, Paris e Nairobi anunciaram em comunicado conjunto que a próxima cimeira França-África se irá realizar no Quénia, na costa oriental africana, e pela primeira vez num país de língua inglesa, percebeu-se que por vontade política, o presidente Emmanuel Macron anunciou em 2017, e por necessidade real, depois da expulsão dos militares franceses de quase todos os países francófonos, chegou a hora da França se relacionar com a África de outra maneira, já não como a antiga potência colonial, mas como um país que disputa com outros atenção e negócios com os países africanos. O nome da cimeira, que se realiza a 11 e 12 de maio de 2026, diz tudo: Africa Forward, porque não só aponta para o futuro e não para o passado, como está em inglês. Apesar dos franceses continuarem a olhar para si como herdeiros de um império que deixou a sua língua como língua oficial de cerca de 30 países, há muito que o francês deixou de ser língua franca, substituído pelo inglês, e até Paris o reconhece. Professor, acha que estamos perante um momento histórico para o continente africano? Esta percepção pragmática por parte de França de que o seu projeto pós-colonial acabou de vez? Não, não necessariamente. Sabe por quê? Porque a questão estrutural mantém-se, né? Quer dizer, eu acho interessante que Paris se abra para o resto do continente africano, ainda que pelo respeito pelas estatísticas econômicas, a gente deve dizer que os maiores volumes de negócios da França não são com os países francófonos, né? São com países anglófonos, e mesmo como Moçambique consegue ter um maior volume comercial do que tem com uma boa parte dos países da África Ocidental de língua oficial francesa. Mas pronto, há um reconhecimento, e concordo consigo aí, da parte da França, que é preciso mudar as coisas. Mas a mudança que se faz continua a ser aquela que está baseada na ideia de que o motor dessa mudança é o país outrora colonizador, né? Quer dizer, é a França que faz essa abertura. Não é, por exemplo, a União Africana que convida a França a fazer isto. Não é o Quênia que convida a França e a Grã-Bretanha e mais outros países a pensarem, digamos assim, o futuro, né? Portanto, para mim aqui realmente a questão vai ser sempre menos a Europa do que a própria postura e atitude dos países africanos, né? Não sei como é que o presidente queniano se sente a ser usado, porque ele está a ser usado, né? Não sei como é que ele se sente a ser usado desta maneira, quando ao longo dos últimos anos muitos de nós temos estado a reclamar que a África deve parar com este tipo de atitude de mendigo, não é? De procurar ser mais protagonista do seu próprio futuro, quer dizer, ter o seu próprio projeto de cooperação com os outros e não fazer isso a reboque desses países. Então, não é um momento histórico, ou se for, é no sentido de mais uma oportunidade perdida pelos países africanos, de se afirmar como deviam estar a fazer neste momento. Sim, por exemplo, o facto de haver ainda 14 economias africanas cuja economia depende do Banco Central francês através do franco CFA é, logo à partida, uma vergonha para esses países africanos, não é? Ou seja, continuar a manter esse colonialismo sem fazer alguma coisa. Ou seja, nos últimos anos falou-se muitas vezes de que se iria acabar com o franco CFA, mas neste momento volta a não se falar muito disso. Sim. Não, bom, para mim essa questão é um pouco mais complicada, não é? Quer dizer, eu vejo a vergonha que isso é. O fato de facto, essas economias estarem dependentes do papel da França na estabilização da sua moeda. Eu reconheço que há aí, de facto, uma grande humilhação. Mas é possível olhar para isso também de uma forma pragmática, porque, bom, também há muitas mentiras que são contadas em relação
a essa colaboração, a essa cooperação entre a França e essas 14 economias, né? Acho que o benefício que a França tira disso não é tanto quanto se diz por aí, mas o que essas economias ganham é muito, sobretudo a estabilidade monetária e a estabilidade financeira. Eu acho que dentro de limites, os países africanos podem procurar esse tipo de parcerias, né? Porque, sabe, sem a França neste momento, eu não sei o que seria da estabilidade monetária desses países aí. Nós estamos a ver os países que não estão dentro de nenhum arranjo dessa natureza. Por exemplo, o Ghana nos últimos anos tem andado bem do ponto de vista político, mas financeiramente está um grande problema, justamente porque não tem esse suporte que os outros países têm. Não é? Sabe, há vezes que os níveis de inflação afetam o Ghana de uma forma terrível, né? Portanto, não estou a defender a necessidade de os países africanos estarem encostados a um país europeu. O que eu estou a dizer é que há certas heranças, há certos legados do período colonial que a gente pode utilizar como âncora para produzir a própria estabilidade no futuro. Agora, é preciso que haja um plano para isso aí, e isso é o que eu duvido que haja. E agora, ainda mais com aqueles 3 países que estão à deriva neste momento, o Niger, o Burkina Faso e o Mali, quer dizer, a coisa fica pior ainda. Imagine se houvesse um banco central que estivesse desligado da França neste momento. O que seria dessas economias com as atitudes que estão a ser tomadas por aqueles 3 países aí? Né? Portanto, é preciso equilibrar um pouco as coisas nesse sentido. Mas que é uma vergonha, não há dúvida, continua a ser uma vergonha, sim. Bem, fechamos por aqui a primeira parte. Vamos já sem mais delongas para a nossa conversa com o João Paulo Borges Coelho. José Fernandes Júnior acumulava 2 coisas que o tornavam diferente entre os então chamados indígenas de Moçambique. Tinha sido durante toda a sua vida um viajante, de tal forma que lhe chamavam Chipazi, não sei se é Chipazi, se é Chifazi, já me corrigirá, ou pé grande, e sabia ler e escrever, o que lhe permitia deixar um registro das histórias que foi colecionando nas suas deambulações pela província de Tete. Autor de vários textos, condecorado pelo então presidente Craveiro Lopes como Cavaleiro da Ordem do Império Colonial Português, José Fernandes nasceu por volta de 1872 e morreu em 1965, tendo sido sepultado na Serra da Chiuta. É ele então o protagonista do novo romance do historiador e escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho, intitulado Narração Noturna, e que em Portugal foi editado agora pela Caminho. João Paulo Borges Coelho, muito obrigado por ter aceitado o convite para este podcast, e começava por lhe perguntar quando e em que circunstâncias soube da existência de José Fernandes e se foi logo aí que achou que era um personagem que daria um bom protagonista para um romance. Obrigado pelo convite para estar aqui. Bom, José Fernandes Júnior acompanha-me já há uns anos, desde que encontrei algumas cópias datilografadas de manuscritos dele, e nas minhas deambulações pelos arquivos relacionados com aquela região, e sobretudo desde que soube que ele tinha relações com um outro personagem, que é o alemão Karl Wiese, esse mais conhecido sobretudo por 2 documentos, um diário que ele foi publicado pela Sociedade de Geografia de Lisboa em finais do século XIX, e um texto relacionado com o imposto de palhota e, digamos, a necessidade de ter uma atitude em relação à mão de obra, que ele advogava num debate também, digamos que é início do século XX.
Portanto, são dois personagens que ocupam lugares diferentes, mas que se cruzam e que vivem em tempos que eu poderia dizer que são tempos interessantes, ou seja, tempos de grande transformação em toda aquela região. Não é? Estamos a falar de uma região vasta que abrange o sul da Zâmbia, uma parte do Malawi e grande parte da província de Tete e talvez até um pouco do Zimbábue. Portanto, é uma região muito vasta onde acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e portanto, eu tinha essa região debaixo do olho e tinha estes personagens, quando eu soube que eles de alguma maneira se cruzavam e até que de uma forma, digamos, talvez um pouco forçada, eram família, uma vez que partilhavam pelo menos um parente, não é? A Dona Romana Coelho. Portanto, tudo isto, digamos, ignitou a ideia do romance, não é? E depois foram surgindo, porque um romance não cresce como um texto académico ou como um projeto, é uma coisa que nós sentimos a certa altura a necessidade de começar a construir e depois vamos atrás do que vai acontecendo, não é? Portanto, é uma mistura de plano e de seguimento de um outro plano secreto que não sei quem é que cria, não é? Portanto, há essas duas coisas em jogo. Mas assim que tomou conhecimento desse personagem, ou seja, da ideia dele, da riqueza dele, achou que aquilo daria algum livro? Ou seja, quanto tempo é que há entre a primeira vez que ouviu falar dele e a escrita do livro? Uns anos. Quando eu ouvi falar dele, não tinha na ideia um romance, não é? Achei interessante vários aspectos. Achei interessante que ele fosse importante a ponto de ser convidado para escrever, dada a sua condição, a sua raça, o lugar que ocupava na sociedade, etc. Achei interessante um africano, um negro, saber ler nessa altura e conhecer tanta coisa e ser capaz de a transmitir. Digamos, tudo isso o tornava numa figura central, não é? Tal como o Vise, do outro lado, era uma figura central também dessa transformação. Eu devo dizer que não li todos os textos que o José Fernandes Júnior escreveu, sobretudo um texto curto, mas que para mim teria sido crucial, que é uma memória acerca do Carlo Vise, portanto, escrita pelo José Fernandes Júnior. Eu sei que esse texto existe, mas nunca não consegui encontrá-lo e portanto, a ficção tem estas coisas, o que a gente não sabe, inventa. Não é? E eu invento sem grandes preocupações, apenas com algumas preocupações estéticas e éticas também. Não é? Ou seja, não me ponho a falar mal de uma pessoa se não sei o suficiente acerca dela para insultar. Não é? E portanto, tudo isso foi crescendo até eu achar que havia motivação para começar a escrever, não é? sobre ele. O cientista, o historiador aí não se mete na ideia da ficção, ou seja, não, essa ideia do rigor histórico não existe na ficção. Não existe para mim um rigor ético, mas não um rigor histórico, são duas coisas totalmente diferentes, não é? E eu, aliás, para falar com sinceridade, a coisa que mais me ofende é quando me congratulam por dizer em ficção aquilo que não é possível dizer em história, não é? Como se a ficção fosse o lugar do medo
da historiografia, não é? E eu acho que isso é extremamente ofensivo porque, digamos, são dois paradigmas diferentes, não é? A história procura discutir a verdade no sentido clássico, se é que ainda faz sentido esta palavra verdade, que é hoje tão insultada, não é? E a literatura procura outro tipo de verdades, não é? Procura as verdades estéticas e, num certo sentido, as verdades morais também, não é? Mas não a verdade no sentido da historiografia. Mas ainda sobre essa última questão do António Rodrigues, por que optou por ficcionalizar a coisa e não realmente escrever uma história? Sim, porque por vários motivos, não é? Um dos motivos é porque eu estou afastado da escrita da história já há algum tempo, não é? O outro motivo é por não ter suficiente informação que me permitisse ir além de uma pequena descrição, de uma pequena notícia sobre a existência do José Fernandes Júnior, não é? E há coisas que eu senti no texto dele que ele não diz explicitamente, mas há coisas que eu me permito adivinhar que estão por trás disso, não é? Uma delas que é muito importante é a noção que ele tem da sua condição. Ele não é parvo, não é? Ele sabe o que está a fazer e dá até sinais, embora, digamos, haja uma subserviência que é típica dessa altura, há digamos que, entre linhas, algumas até razoavelmente explícitas, em que ele tem consciência da sua condição e afirma coisas que só podem ser afirmadas por quem olha a realidade a partir daquele ângulo específico, não é? E isso, para mim, digamos, foi um suficiente aguilhão para procurar uma outra verdade, digamos, que não está clara, que não estaria clara, na verdade, da historiografia, talvez. Mas há também depois criações, por exemplo, eu atribuí-lhe uma filha que não sei se ele teve, mas que me permite discutir aquilo que eu acho que é uma outra verdade, que é da condição feminina naquele contexto, e que é muitas vezes desvirtuada, talvez por influência e aí provoca um bocadinho o Elísio do patriarcado do Sul, não é? E eu permiti-me desafiar essa verdade com base, eu costumo dizer, irrita-me esta expressão, eu costumo dizer, porque eu não costumo dizer nada, não é? mas eu costumo citar o Chinua Achebe, que se indignava com o facto de toda a gente descrever as sociedades africanas como coisas organizadas segundo padrões muito específicos, como nomeadamente o coletivo, como se não houvesse individualidade, não é? E eu quis trabalhar as figuras no sentido individual. Ele dizia, na minha aldeia as pessoas são todas diferentes umas das outras, há os chatos, há os engraçados, há os aventureiros, e a antropologia clássica é que põe as pessoas com um grande cabide de árvore genealógica às costas e as pessoas todas dóceis em relação ao passado e aos supostos valores, né? Como se as pessoas não tivessem perspectiva individual, né? Portanto, tudo isso está misturado e faz parte da massa do romance.
Sim, olha, pode ficar sossegado, João Paulo, porque eu atribuo parte disso aí às missões protestantes, não é? E que Não, sim, em grande medida, sim. sim, sim. Concordo consigo. Sim, sim. Olha, mas eu tinha uma outra questão aqui, que de facto foi suscitada pela leitura, porque eu acho que uma das suas maiores contribuições para a historiografia moçambicana foi aquela ideia genial que teve sobre a história como fábula, né? A maneira como caracterizou a historiografia oficial em Moçambique, sobretudo a historiografia da Frelimo, né? E eu comecei a pensar ao ler este romance aqui, se estaria aqui também consciente dessa sua tese e estivesse a mostrar uma outra maneira de imaginar a história de Moçambique. Portanto, não aquela história que depois termina com aquela frase e viveram todos felizes para todo sempre, mas que abre possibilidades, que é o que foi fechado em 75 e 77. Bom, é uma questão complexa, não é? Mas, de facto, para mim, se é que a ideia de história comum é a de procura da verdade, para mim a história é a discussão do passado. Há versões mais legítimas, há versões menos legítimas, de acordo com a metodologia, de acordo com a ideologia reinante, não é? Mas é a discussão, o campo da discussão é que é a história, não é? Ela, quando surge como fábula, ela surge com um objetivo moral ou político, não é? E a história da luta de libertação é a história de uma fábula, não é? Nesse sentido, não é? E independentemente da questão da verdade ou não, não é? Eu pessoalmente acho que teria tudo que ser reescrito, ou pelo menos tudo que ser discutido desde o princípio, não é? Porque há questões que são questões de fundo e que são questões que são até tabu, não é? Mesmo hoje, não é? Eu faço notar que hoje 2025, setembro, os arquivos da Frelimo continuam fechados, os arquivos da luta de libertação continuam fechados, não é? Portanto, e há questões que são importantes de discutir, até muitas vezes há leituras diferenciadas, por exemplo, em relação ao caso de Angola, que em Angola houve uma tensão mais aberta desde o início entre três movimentos de libertação. Em Moçambique só houve um. Quer dizer, mesmo essa questão da unidade, que é uma questão central, sagrada, é passível de discussão. Basta, por exemplo, olhar a documentação militar portuguesa e ver a confusão que existe nos serviços de informações quando, digamos, relatando ataques da Frelimo a bases do Coremo, quer no Niassa, quer em Tete, não é? E então os relatos dizem os terroristas estão-se a matar uns aos outros e a gente não percebe bem porquê, não é? Ou, por exemplo, a questão da reabertura da frente de Tete versus relacionada, por exemplo, com o fracasso da ofensiva por via do Niassa. Portanto, há questões de fundo que permanecem por discutir e que foram afastadas exatamente porque afetavam a fábula, não é? Mas isso, digamos, é uma questão que já não cabe às novas gerações discutir, não é? Eu confesso que depus as minhas armas, num certo sentido, né? E resolvi usar o meu tempo num outro sentido, né? Portanto, no sentido da ficção. Não significa desistir da sociedade, significa mudar de ângulo para tentar preservar
uma relação com uma sociedade que é cada vez mais complexa de perceber, não é? Porque cada vez temos menos chaves. Num certo sentido, eu ainda pertenço ao século XX, que era quando havia grandes chaves para entender as coisas, não é? Hoje é muito mais difícil. Hoje, mesmo os grandes teóricos vão a reboque, não é? Das coisas que mudam todos os dias, não é? Não, até porque... Eu peço desculpa de fugir das coisas, mas estou aqui num espaço de plena liberdade. Não me sinto preso a qualquer método. Eu acho que continua bem dentro, pelo menos na minha perspectiva, né? Porque eu consigo ver essa tensão, né? Entre, por um lado, uma narrativa mais polida, mais simples, se calhar até mais maniqueísta e por aí, e a própria complexidade da coisa, né? E eu acho que o que o romance faz é justamente isso. Não sei se o termo existe, mas complexificar, né? Complexifica muito esta teia de relações. É difícil de imaginar lendo apenas os livros de história, né? Esses cruzamentos todos, os amores e não amores que vão surgindo, não surgindo, ou vão sendo pensados. Quer dizer, eu aprecio muito essa complexidade, e é por isso que eu voltei àquela questão da fábula, porque era justamente para pensar. Sim. E exatamente um dos pontos que o Elísio levantou, para mim, embora não tenha sido essa a motivação, a dado ponto do romance, eu digamos, pus-me a questão de que ele discutia também um tema que é importante no universo moçambicano, que é a questão do herói, não é? E é pôr em causa os heróis impolutos, não é? O que é o José Fernandes Júnior? Ele é uma figura central, é um herói, mas também não é um herói, não é? Não é um herói porque falhou. Toda a dinâmica dele foi tentar ser, ele próprio diz isso nas suas memórias, tentar seguir o exemplo dos brancos que triunfaram, não é? Ele viajou como o Carlo Vise, ele tentou ser agricultor, criador de gado, numa altura, como diz um historiador, o Gerard Liesgang, numa altura em que os grandes agricultores europeus estavam a migrar porque estava falida a perspectiva da agricultura ali, não havia rotas, não havia mercados, não havia escoamento, e ele tentou fazer como faziam. Portanto, ele chegou sempre tarde, e num certo sentido ele é um símbolo do que pouco depois, do que a teoria da assimilação de facto foi na sociedade moçambicana, não é? Um logro, uma cortina de fumo que num jogo que estava viciado à partida, não é? E, portanto, toda esta ambiguidade, eu gosto destes heróis cinzentos, não é? Que estão com um pé em cada lado, mas que se debatem com a sua consciência para tentar perceber o seu lugar, não é? E isso acho mais produtivo do que os tais heróis impolutos que depois se desdizem quando chegam à velhice, não é? Escondem a cabeça, mas deixam o rabo de fora. Isso é verdade. Mas, com o devido respeito. Claro. mas já agora, eu não sei se o escritor e o historiador sente alguma necessidade de ser lido de alguma forma, quer dizer, de uma forma muito específica, ou espera que o que escreveu fale por si próprio? Essa é uma questão delicada também, se é que eu entendi bem como aqui expor, porque para já a literatura em Moçambique é como uma arma que não tem alvo, não é? Não tem alvo porque as edições
são normalmente fora, não é? E eu, em relação a este livro, eu gostava de salientar que, para mim, é um sonho muito antigo, foi concretizado, que foi ser editado por uma editora beirense. Pela primeira vez consegui isso. Quer dizer, não só não era uma editora de fora de Moçambique, mas era também uma editora de fora de Maputo. E era uma editora que ligava, sem querer ser bairrista, mas era de facto uma ambição antiga, e sobretudo descobrir que há estas iniciativas vinda, apesar de todas as dificuldades, a surgir, não é? E um excelente editor, o Dani Wambir, um jovem editor moçambicano. Portanto, isso é importante, não é? Esse é um pecado original de toda a literatura moçambicana do pós-independência, que é fazer parte de um sistema que não é completo, não é? Não há editoras, o livro não é, de nenhuma forma, nunca foi valorizado, a não ser numa perspectiva talvez de propaganda, não é? E o que é curto do ponto de vista cultural, não é? E da política cultural, e nesse sentido também acaba por ser um problema dos próprios escritores ter uma ideia de para quem escrevem, não é? E nesse sentido, a tudo isso, quer dizer, quando há uma ideia vaga que são jovens escolarizados do final do ensino secundário, do ensino universitário, há uma ideia que são velhos que já têm, digamos, a leitura na sua prática, mas em cima de tudo isso há a crise atual que é global, que diz respeito ao livro, não é? A migração para os textos curtos, para o mundo digital. Eu continuo a considerar o livro de papel, não é? Há também, em cima desse problema que é global, há o problema em Moçambique e repito, do livro não ser valorizado, não é? De não se perceber ainda quais são os préstimos do livro, não é? Em cima de tudo isso, há o meu problema pessoal, digamos, com a própria idade e tudo. Eu já, digamos, a energia vai mais dirigida ao sonho do que à pesquisa nos arquivos e no trabalho de campo, não é? Portanto, quer dizer, nesse sentido, cria também um certo problema que eu procurei resolver da forma mais simples, que é, eu não escrevo para um determinado público, eu escrevo aquilo que me apetece e quem me ler faz-me um grande favor, não é? Porque completa o sentido do livro. Quem não me ler também, paciência, não é? Esta conversa já vai longa, vamos ter que terminar, mas eu queria fazer só uma última pergunta. Na última a propósito do seu livro Roteiros Provinciais, disse-me, e passo a citar: sendo Moçambique um país como no resto de África, em que se nasce muito e se morre muito e muito cedo, a memória social ou coletiva é muito frágil. Este seu novo livro é também mais uma tentativa de preservar essa memória que é tão frágil? É um pouco remar contra a maré e põe uma outra questão relacionada até com a história, que é, digamos, ele, num certo sentido, ele trai uma atitude um bocado mais pessimista. Eu de antes acreditava que a verdade acabava sempre por vir ao de cima, hoje já não acredito nisso, não é? Há muita coisa que se perde, e é natural, não é? Porque, no fundo, é preciso perder. A evolução é uma espécie de entropia, não é? Perdem-se coisas para que possam surgir novas coisas em novos formatos, não é? E agora, a mim,
cabe modestamente fazer esta luta, que é ir levantar as coisas que me parecem importantes e que se vão perdendo, não é? E parece-me importante que sejam relembradas, não com um valor intrínseco em si, mas para ajudar à contínua transformação e não desistir desta busca de um mundo melhor e de uma sociedade melhor, não é? Essa é a grande derrota, desistir dessa luta. Não está mal para acabar esta conversa. Infelizmente não podemos continuar. João Paulo Borges Coelho, muito obrigado por ter aceitado o convite e poder estar aqui connosco. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e abraço. Adeus. Abraço. Concluída a segunda parte, só nos falta mesmo deixar aqui as nossas sugestões, como habitualmente. Professor, desta vez o que é que nos trouxe? Bom, desta vez trago algo que sempre tenho trazido quando não li nenhum livro recentemente. E é apenas a indicação das palestras que sempre têm acontecido e que são organizadas todas as quintas-feiras, 19 horas, pela Academia Angolana de Letras. E este mês eles estão a fazer palestras muito interessantes que estão entre a literatura, as artes, os museus. Este mês vai haver boas intervenções aí que vão ser feitas pela Tânia Macedo, pela Soraya Ferreira, pela Ana Soraya Marques. Vão falar sobre os museus, vão falar também sobre, por exemplo, a literatura do João Melo, conhecido de todos nós. Até o subtítulo é O Poeta que Colheu o Doce Segredo das Tempestades, não é? Isso vai ser já nesta semana, portanto, no dia 2 de outubro. Então, eu queria apenas chamar a atenção para essa grande atividade de produção de massa crítica que a Academia Angolana de Letras tem promovido a partir de Angola. E essas conferências são sempre de forma virtual, né? João Melo, que vai ter um livro editado em uma tradução chinesa uma primeira tradução chinesa do seu livro, agora em outubro, na China. Eu, pela minha parte, venho falar de um livro que vai sair em outubro em Portugal, com a chancela da editora Dom Quixote. Trata-se de O Dom das Línguas, uma conversa entre o escritor sul-africano G.M. Coetzee e a escritora, tradutora e professora argentina Mariana Dimopoulos, especialista na obra de Walter Benjamin. A conversa entre o Nobel da Literatura e a professora nas universidades de Sarre e de Halle-Wittenberg, na Alemanha, gira em torno da ideia de que as línguas do que é que as línguas podem e não podem fazer e de como se pode fazer para não perder um conceito ou um significado ao traduzir de uma língua para a outra. É um tema que parece interessante, sempre me pareceu interessante essa ideia de que eu também já fui tradutor, essa ideia de que quando se traduz tem que se trair a obra original para poder conseguir transmitir na língua de chegada a verdadeira essência daquilo que lá está. E, portanto, acho que é um livro interessante, e ainda por cima é um livro interessante do Nobel da Literatura. Vale a pena estar atento a isso. Dito isto, só nos resta despedirmos. A quem nos está a ouvir, vão os nossos maiores agradecimentos pela disponibilidade e marcamos já encontro por daqui a 2 semanas, no próximo na Terra dos Cacos. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um abraço. Para mim também, outro abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.